Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, peguem logo o material didático de vocês, ou seja, o livro didático e o caderno, né, para vocês conseguirem acompanhar a aula e fazer as anotações de vocês, tá? Então vamos para a nossa aula, tá? A aula de produção textual de hoje vai ser sobre a narração, ou seja, o texto narrativo. A gente vai conhecer os elementos da narração, o parágrafo, né? Vamos só relembrar o que é um parágrafo, e o narrador, tá bom? Os tipos de narradores, tá? Os elementos da narrativa. Uma narrativa, ela precisa ter esses elementos, tá? Toda narração tem que ter esses elementos. Ou seja, quem está fazendo a história, né? Que seriam os personagens, que a gente pode dividir em principais e os secundários, né? Os personagens principais em relação ao protagonista, tá? Ou seja, é o personagem que eu vou me aprofundar melhor. Ou seja, a história, ele é o principal da história, tá? E os secundários vai ser os personagens que eles aparecem na história, só que eles não serão tão aprofundados assim, tá? A gente também tem a relação tempo e espaço, ou seja, o tempo, ele pode ser linear ou pode ser não linear. Se ele for linear, a gente vai dizer que ele é cronológico, ou seja, está seguindo o tempo como a gente conhece, né? E o não linear, ele é um tempo que não está fazendo essa sequência lógica, não. Ele vai seguir o psicológico do personagem, ou seja, pode ser que o personagem tenha alguma lembrança ou que ele tenha alguma projeção para o futuro. Isso vai acontecendo ao longo da história, ou seja, o tempo dessa narrativa não vai ser uma coisa linear, não. Vai seguir, né, o fluxo de pensamento do personagem, tá bom? E o espaço, ele vai dar a ideia de ambientação. Quando você está começando a narração, é muito importante você ir ambientando o leitor, né, da onde a história está acontecendo, né? Ou seja, dizendo qual cenário é que essa história vai acontecer, tá? A gente também tem o enredo e o narrador. O narrador, a gente pode dividir em três tipos, tá? Que a gente vai ver melhor com exemplos, tá bom? O personagem, o observador, o onisciente. E o enredo, gente, basicamente, ele é o que está acontecendo na história, tá? Ele é a história em si. A gente pode subdividir ele apenas para a gente entender melhor, tá bom? Claro, quando a gente for escrever a história, a gente não vai ter essa divisão bem direitinha, não. Só para a gente conseguir visualizar. A gente tem a parte de apresentação, né, que é quando eu vou apresentar o tempo, o espaço, o personagem, tá? Enfim, eu vou ter o conflito ou a problemática, né? Que é o momento em que eu vou conseguir identificar o conflito daquela história. E o clímax é quando eu vou desenvolvendo esse problema até chegar no ponto máximo, né? Onde o problema tem a sua amplitude maior, né? E eu vou ter um momento de desfecho, ou seja, aqui é quando eu vou construir o final da história, né? A partir daqui a história vai ter um rumo, né? Vamos supor assim. Então vamos lá, para os narradores, tá? Narrador personagem é um narrador em que vai ter o foco narrativo em primeira pessoa. Ou seja, ele é aquele narrador que ele vai fazer parte da história, a história está acontecendo com ele, né? Então, no caso, ele vai mostrar ali os gostos deles, as emoções, os pensamentos, né? Por quê? Porque como a história aconteceu com ele, ele vai ter uma proximidade maior com o universo que ele está narrando, no caso, né? Enfim, e é muito importante a gente relembrar que, como ele é personagem, ele é narrador personagem, ele só vai contar aquilo que está no ponto de vista dele. Ou seja, se ele não vivenciou aquilo, ele não vai contar aquilo, ele não sabe daquilo. Ele só vai contar o que ele vivenciou, tá bom? E aqui eu coloquei um exemplo só para a gente visualizar, tá? Era eu que cuidava dos altares, ajudava a missa, enfim, não só pegar isso aqui. Ou seja, ele fala o que era eu, ou seja, ele que está fazendo a história, tá bom? Narrador observador. O foco narrativo é em terceira pessoa, ou seja, ele vai narrar algo que não acontece com ele nem participa da história. Você nem sabe quem é o narrador. Ele tem ali uma imparcialidade, ele é distante da história, tá? Só tá contando uma coisa que ele viu e ele tá narrando. Claro, ele vai conhecer a história toda, mas não vai fazer parte dessa história, tá bom? Então, por exemplo, Rubião é que não perdeu a suspeita assim tão facilmente. Pensou em falar a Carlos Maria, interrogá-lo e chegou aí à Rua dos Inválidos. Enfim, então pegar esse exemplo. O que a gente tem aqui? A gente tem alguém falando de alguma coisa que sabe, na verdade. Então é como se você, eu quero contar uma história de alguma coisa. Aí você começar a contar. Quando você percebe
você só apenas está contando aquilo que você só viu, ou seja, você não está fazendo parte, a gente pode dizer que você é um narrador observador, tá bom? E o narrador onisciente? O que seria o onisciente? O foco narrativo dele também é em terceira pessoa. Só lembrando, gente, como assim terceira pessoa? A gente tem a primeira pessoa do discurso, que é quem está falando, a segunda pessoa do discurso, que é com quem eu estou falando. No caso, com quem eu estou falando? Estou falando com você, no caso, né? E a de quem eu estou falando, ou seja, quem é o meu assunto, tá bom? Beleza? E seria essa terceira pessoa. Então, quando eu estou falando de alguma coisa que não envolve eu e não envolve você, envolve outra pessoa, eu posso dizer que o meu foco narrativo está em terceira pessoa, porque eu estou falando de outra pessoa que não está nem participando da conversa. Entenderam? Beleza. Ou seja, parece com o narrador observador, não é? Parece muito. A única diferença é que esse narrador, além dele falar o que ele viu, ele consegue entrar na cabeça dos personagens, ou seja, ele vai ter acesso ao fluxo de consciência dos personagens. É como se ele conseguisse ler o pensamento, a emoção que aquele personagem está sentindo, tá bom? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menino é bicho miúdo, não pensa. Mas sim a Vitória renovou a pergunta, e a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão. Tinha sempre razão. Vamos só pegar até aqui. É que a gente percebe. É uma narração, não é? O narrador tá narrando, beleza. Só que aqui a gente percebe quando ele fala, menino é bicho miúdo, não pensa. Aqui não parece que é o pensamento, né, do Fabiano, no caso? Não é? Do mesmo jeito quando ele fala, ela devia ter razão, tinha sempre razão. Parece que é a fala do personagem, só que não é a fala, é o pensamento do personagem. É porque esse narrador, ele tem acesso ao pensamento desses personagens, tá bom? E vamos só relembrar o que é o parágrafo, tá? Gente, o parágrafo é uma unidade menor de um texto. Então, vamos imaginar o texto como sendo um muro, por exemplo. O muro é feito de quê? De tijolos, né? Eu preciso colocar ali os tijolos para conseguir unir e ter um muro. Do mesmo jeito, um texto. Quando eu estou escrevendo um texto, eu preciso ter ali uma divisão. Essa divisão, ela vai se dar através dos parágrafos, tá bom? E esse parágrafo, ele tem que começar com o espaço, ou seja, com uma margem. Eu tenho que ali estabelecer um espaço para onde eu vou começar a escrever, tá bom? É muito importante isso. E esse parágrafo ele vai ter uma ideia nele, ou seja, se eu tenho 3 ideias, de maneira geral, né, para escrever, cada ideia eu vou colocar num parágrafo. Por quê? Porque isso vai demonstrar uma sequência lógica, não é uma sequência que eu estou seguindo. E quando eu estiver lendo o texto, vai me ajudar a ler melhor, né? A leitura vai ficar mais fácil, tá bom? Ou seja, por exemplo, se você está narrando uma história que tem a personagem tá, sei lá, tá no shopping, aí depois você quer falar uma parte que ela foi para um parque, por exemplo, não mudou o lugar, né? Então, se mudou o espaço, você pode mudar o parágrafo, não é? Por quê? Porque fica melhor, como se você estivesse acompanhando a sua história, ou seja, você está seguindo a sequência, tá? Aqui eu peguei esse exemplo só para a gente fazer uma comparação. Vamos ler essa tirinha. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. Muros não, podemos construir pontes. O que a gente tem? A gente tem uma historiazinha, né, narrada nessa tirinha, e essa história foi dividida em 3 partes. O começo, né, o primeiro quadrinho, o segundo e o terceiro. Ou seja, até uma tirinha, ela precisa ter uma divisão, né, para a gente seguir uma sequência lógica. Ou seja, quando eu divido essa tirinha em 3 partes, eu estou dando uma ideia ali de sequência, né? Uma coisa aconteceu, depois outra, depois outra. E do mesmo modo a gente tem que fazer no texto. Só que em vez de ser quadradinhos, a gente vai fazer o quê? Vai fazer parágrafos, tá bom? Aqui só um exercício, tá? Que eu quero que vocês façam. Esse exercício, ele é a redação em si, tá bom? O que vocês vão fazer? Aqui eu tenho um microconto, tá? O que seria um microconto? Um conto é uma história curta, tá bom? E um microconto é uma história mais curta ainda. É quando eu conto uma história só em uma ou 2 linhas. Isso é possível? Vamos ver se é possível. Se a gente conseguir identificar os elementos da narrativa, a gente pode dizer que é uma narração, tá bom? Então, quando eu falo, fui me confessar ao mar, o que ele me disse? Nada.
A gente tem ali tempo e espaço? Tem, né? A gente consegue identificar essa relação de tempo e espaço. A gente tem as personagens? Tem, né? Tem a personagem e tem o narrador, que inclusive é narrador-personagem, tá? E a gente tem um enredo? Tem, né? A gente tem uma apresentação, a gente tem uma problemática e já tem o desfecho, né? Ou seja, é uma narrativa sim, tá? E é muito interessante essa história, porque preste atenção. Fui me confessar ao mar. O que ele me disse? Nada. Esse nada, ele é o desfecho dessa história. Por quê? Porque esse nada pode ser tanto... É a resposta do mar, né? Ela falou uma coisa pro mar e o mar respondeu nada. Esse nada pode ser tanto ela falando que o mar não falou nada, ou seja, ela confessou e não teve resposta, ou pode ser que o mar falou para ela nada, ou seja, para ela nadar, né? Ou seja, para ela entrar no mar e ela nadar, tudo bem? Então percebam que uma palavrinha ela tem um desfecho, por quê? Porque ela permite essa quebra de pensamento, né? Tudo bem? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão construir uma história de mais ou menos 15 linhas, tá bom? No caderno de vocês, tá? Baseado nessa frase, né? Nessa história que a gente viu agora. Ou seja, fui me confessar ao mar. O que ele me disse? Nada. A partir daqui, você vai construir uma história. Então, a história vai ser do jeito que vocês quiserem, tá bom? Vocês podem colocar mais personagens, vocês podem começar a história de novo, né? Pode fazer uma história antes e depois colocar essa parte. Enfim, fiquem à vontade para usar da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Enfim, gente, a aula por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem assistir a aula de novo no canal da escola, né? Acessem o site da escola para vocês terem acesso ao conteúdo e a algumas informações que estarão lá e a agenda digital de vocês, tá bom? E até a próxima aula.